Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, só duas palavras de explicação do vídeo. O vídeo foi feito por uma empresa de cerâmica da Coreia do Sul para fazer propaganda deles mesmos, né? E vocês vão ver vários artistas coreanos, ceramistas, que trabalham para essa empresa, e vocês vão ver como eles trabalham desde do manuseio do álcool de argila cru até o final da produção de uma cerâmica coreana, né? Eu acho que vocês vão gostar bastante, por si só já é muito bonito. E depois isso vai servir de exemplo para alguns princípios que eu vou falar hoje na conferência sobre Nossa Senhora das Dores, né? O assunto é de como Nossa Senhora das Dores serve de modelo para nossa relação de santificação, nossa relação com Deus, de santificação, mas particularmente em relação aos sofrimentos, de como é que a gente deve considerar os sofrimentos que Deus dá para a gente. Então vamos ver primeiro esse vídeo e depois a gente vai direto à exposição da conferência. Bem, relevem um pouco a música, mas ainda que não seja das piores, né? Mas quero que vocês observem assim como eles trabalham, o que vai acontecendo com a argila, e depois ao longo da conferência eu vou tratar um monte de outras coisas do modo deles trabalharem aplicando na vida interior, isso aí. Bem, alguns apontamentos só, vocês observem a firmeza e a total destreza que ele tem não tem hesitação nenhuma em fazer o que ele está fazendo. Nem, vamos dizer assim, nenhuma hesitação e compaixão, digamos, no sentido de compaixão por fraqueza, né? De ter que ficar mutilando a argila, né? Tirando pedaços dela, né? Também vocês podem ver como, aparentemente, é evidente, né? Não falou isso, mas a gente vê o quanto ele faz tudo com uma reflexão e uma atenção, como se fosse a única coisa que ele tem para fazer na vida. Depois ele confere se está tudo bem feito, se não ficou nada que precisa ser completado, né? E como para cada coisa, cada tipo de aspecto que ele quer dar para a cerâmica, ele usa um instrumento diferente.
Pois outra coisa que eu quero que vocês observem é a seguinte, que ele acrescenta coisas à cerâmica para tirar depois. Não é que o que ele acrescenta, ele fala, vai ficar aqui até o final. Às vezes ele põe coisas para tirar. E que às vezes ele tira grandes pedaços da cerâmica, às vezes ele tira pequenos pedaços. Pois também, como cada vaso é único, né? Nenhum é igual ao outro, né? Às vezes ele corta, às vezes ele bate.
Vocês já vão entender depois por que fica desse jeito, assim. Bem, vocês veem, tem vasos que são mais simples, né? Tem vasos que são bem mais trabalhados, bem mais trabalhados. Depende do que o artista quer. Isso é uma coisa que vai vitrificar depois a cerâmica, né? Vocês veem o cuidado que ele tem, né, em colocar as coisas dentro do forno. Ainda depois de tudo isso, ele vê se está tudo certinho, né? Se não tem nada trincado, por exemplo. Bem, então era isso. Primeiro, eu queria mostrar isso aqui, obrigado, para servir de comparação para o que eu vou falar, então, ao longo da conferência, né?
um dos vídeos mais bonitos que eu já vi de cerâmica, né? E dá para fazer paralelos aqui com a vida espiritual, assim, ao infinito isso aqui, né? Alguns talvez já tenham começado a ter algumas ideias, né? Mas eu queria fazer uma aplicação um pouco mais direcionada a um aspecto da vida de Nossa Senhora das Dores, né? A primeira coisa que eu queria falar antes de entrar em Nossa Senhora das Dores é que aqueles que já tiveram a oportunidade de meditar com mais calma sobre os poucos fatos da vida de Nossa Senhora que os evangelhos relatam, e que são poucos fatos bem sintéticos, né? Eles não ficam se desdobrando em detalhes, né? Talvez já tenham percebido como, apesar de simples e breves e pouco numerosos, eles são uma fonte assim inesgotável de lição. Tem uma coisa que eu acho muito bonita, né? Quando a respeito de São José e Nossa Senhora ficarem em silêncio com relação à gravidez dela, e o que já faz com que os autores consagrem às vezes até quase que uma centena de páginas sobre isso daí, né? De teologia, não é de romance, não. E eu gosto muito da explicação do padre, não é só dele, né, que ele faz muito bem, do padre Landucci, sobre o comportamento de São José diante da gravidez de Nossa Senhora, o silêncio dele, o silêncio dela. Ele consagra praticamente 30 páginas sobre isso, onde ele vai considerar, ele vai se perguntar o que realmente passou pela mente de São José quando ele viu Nossa Senhora grávida e pensou em dar uma carta de repúdio sem entregá-la ao apedrejamento. Não é um dos objetos da aula de hoje, né? Vou falar um pouco mais diretamente dos sofrimentos de Nossa Senhora das Dores, se bem que entra também nos sofrimentos dela o fato dela, vocês imaginem o estado interior de Nossa Senhora ao ver São José, o esposo dela, que ela amava muito, mais do que qualquer outra pessoa nessa vida depois de Cristo, né? Tendo que refletir, e não era fácil para São José, ao contrário, o que fazer com ela que estava grávida e ele sabia que o filho não era dele, né? Óbvio que isso a deixava num estado interior assim de sofrimento, vendo ele sofrer, né? Diante da reflexão que ele tinha que fazer sobre como lidar com isso. Para ir direto à questão, não vou dar toda a argumentação que o padre Landucci dá, mas ele mostra de maneira assim brilhante como São José, em instante nenhum, em momento algum, ele duvidou da honestidade de Nossa Senhora, mesmo sabendo que o filho não era dele. E mesmo ela tendo passado um tempo fora de casa, né, tendo visitado Santa Isabel. E ele dá, primeiro, um argumento bem da Sagrada Escritura, bem, vamos dizer assim, objetivo. O padre Landucci dá esse argumento. É o seguinte, a lei de Moisés dizia que o esposo tinha que denunciar e entregar a esposa adúltera ao apedrejamento. Ora, São José estava pensando em repudiá-la em silêncio para que ela não fosse apedrejada. Ora, só que São José era justo, quer dizer que ele cumpria a lei de Deus. E a lei de Deus era a lei mosaica também. Naquela época, a lei mosaica ainda estava em vigor, segundo a qual as mulheres eram apedrejadas por crime de adultério, né? Ora, se São José era justo, como é que ele estava indo contra a lei? Quer dizer, que ele via que o caso de Nossa Senhora não se enquadrava na lei, senão ele não era justo, senão ele não estava cumprindo a lei de Moisés. Esse é o primeiro argumento. O segundo é o seguinte, a incoerência moral e psicológica que existiria em São José se ele duvidasse da honestidade de Nossa Senhora. Bem, não cabe aqui fazer todos os elogios de toda a virtude, de toda a claridade dessas virtudes de Nossa Senhora diante das pessoas. Mas como é possível que ele convivesse cotidianamente com Nossa Senhora e visse todas as virtudes que ela tinha? Digo mais, né? Discute-se se foi voto de castidade ou firme propósito, enfim. O padre Landucci fala de voto de castidade, que Nossa Senhora fez, né? Que fica claro,
relativamente claro a partir das palavras que ela falou para o anjo. Como é que eu vou ficar grávida se eu não conheço ninguém? Quer dizer, que ela tinha um propósito, né, de não usar dos direitos do matrimônio. Óbvio que ela falou isso para São José, não tem o menor cabimento ela casar com ele e não deixar isso claro. Ele sabia muito bem dos propósitos dela. Agora, como era possível que ele soubesse disso, né, que vamos dizer assim, a flor mais nobre que a virtude da castidade, da pureza produz, né? E ele duvidar da honestidade dela. Quer dizer, seria imaginar que Nossa Senhora era assim, um caso quase patológico de hipocrisia moral. Olha, ele convivia com ela. Quer dizer, ele via que era mais razoável, apesar do filho não ser dele, supor que estava acontecendo alguma coisa ali que ultrapassava o limite do natural, do que duvidar da honestidade dela. Se ele duvidasse da honestidade dela, isso deixava ele num conflito psicológico e moral em relação a ela, muito pior do que supor que estava acontecendo algo sobrenatural. Interessante. Então, bem, isso aqui é uma das coisas, né, que dá para tirar de um fato da vida de Nossa Senhora, dá para tirar muito mais coisa daí. Além disso, lógico que São José via, assim, a tranquilidade que Nossa Senhora tinha diante de tudo isso daí. Ela estava grávida, ela via, que ele via que ela estava grávida e ela estava tranquila. Imagina só. Óbvio que isso aí para ele era um testemunho de que a consciência dela não acusava ela de modo algum de qualquer coisa grave, né, de adultério. E o que espanta muito para mim nessa história, eu fico bastante impressionado, é a confiança que São José tinha em Nossa Senhora. Mesmo ela tendo passado alguns meses fora de casa, né, ele tinha uma confiança tão grande nela que jamais passou pela cabeça dele qualquer suspeita de pecado. E o que é um grande modelo para a vida da gente. Eu já vi muitos casos assim de pais, né, que ficam muito preocupados com apreensivos em relação a um filho, uma filha, né, quando eles não estão presentes, né? Porque eles veem que o filho ou a filha tem um tal comportamento que pode ser que diante dos pais ele não faça alguma coisa errada, mas ele não inspira confiança ou tanta confiança a ponto de deixar o pai tranquilo quando ele está ausente. Eu já vi N casos de padres, né, falando o quanto tem certos fiéis que os preocupam, né? Eles percebem assim que às vezes tem fiel que se comporta de jeito diferente diante do padre e quando o padre não está presente. E o quanto os padres zelosos ficam, já vi isso daí, ficam preocupados. Quer dizer que fica roendo as unhas ou fica, né, também com mau espírito, assim, não sei que termo usar, mas uma espécie de inquietação ruim, né, em relação ao fiel. Não é isso, mas já vi muitos padres que ficavam muito preocupados, assim, pensando, poxa vida, será que quando um padre não estiver presente, o fiel vai se comportar do mesmo jeito como ele parece ser gentil diante do padre, né? E esses padres, você via, eles faziam um esforço, uma boa parte dos esforços deles eram de procurar os fiéis compreenderem, os fiéis que eles tinham, de o quanto eles não devem se preocupar assim, o que o padre vai pensar de mim, né? E aí isso faz com que ele se comporte melhor quando o padre está presente e não seja tão cauteloso quando o padre está ausente, mas que eles se preocupem assim, o que Deus pensa de mim? Porque Deus está sempre presente. E assim garantir, e não garantir por uma espécie de perfeccionismo de apostolado, meus fiéis, eles se comportam muito bem, mesmo quando eu não estou presente, não é isso. Então eu fico orgulhoso, né, por causa do meu trabalho, não é isso, mas de fato formar as almas dos fiéis para que eles tenham liberdade, né? Entendam que se um fiel, um filho em relação ao pai, né, se ele se comporta de um jeito mais correto diante do pai ou da mãe, do padre ou de outra pessoa, né, e na ausência deles não, é óbvio que ele não tem o que a gente chama de liberdade de espírito. Ele tem um apego, ele tem uma certa limitação que é dada por alguma criatura para fazer a virtude, e não Deus.
Então falta um pouco de muito, de liberdade interior ainda, que isso aí vai ter que ser conquistado. E esses padres, eles se esforçavam muito para fazer os fiéis livres, né? Livres de qualquer influência, ainda que fosse para o bem das criaturas, mas que eles chegassem ao ponto de só se preocuparem com o que Deus pensa de mim. E não como um tirano, mas como um pai. Acho que eu já devo ter falado isso algumas vezes. Nunca fiquei muito tempo refletindo sobre isso, tem algumas coisas que eu já pensei sobre isso, mas eu me lembro muitas vezes, tinha uns 12, 13, 14 anos, daí para frente, né? E quando eu estava fora de casa, ou com alguns colegas, enfim, eu pensava assim, não, tal coisa eu não vou fazer aqui agora, porque pode ser que meu pai nem descubra, né? Mas se ele soubesse, ele ficaria decepcionado comigo. E eu não fazia. E tinha um colega meu no ensino médio também, ele falou a mesma coisa, ele nem era católico, assim. Ele falava, eu também, tem muita coisa que eu não faço, porque eu penso assim, se os meus pais soubessem, eles ficariam decepcionados comigo. E eu não quero decepcioná-los, e não por cobrança, mas por estima pela pessoa deles. E a gente deve fazer a mesma coisa com Deus. Bem, Deus não vai descobrir o que a gente fez, né? Ele sabe, né? Então, é interessante ver como São José ficava tranquilo com Nossa Senhora, né? Mesmo vendo ela grávida de um filho que ele certamente sabia que não era dele. Você vê o grau de virtude que Nossa Senhora tinha e de exemplo que ela dava, né, na convivência cotidiana com São José. Bem, isso para mostrar um exemplo simples de como a vida de Nossa Senhora serve, dá para, nos poucos fatos que são narrados de maneira até muito sucinta, tirar umas boas lições de como a gente deve levar a nossa vida. Eu queria, então, falar um pouco sobre Nossa Senhora das Dores e como isso serve para nós. Bem, há quem diga, né, que sofrer muito na vida é sinal de que Deus te ama muito, porque o santo sofre muito, e quem sofre muito é sinal de que tem uma grande santidade, né? Isso, às vezes, é parte da verdade. Muitas vezes não é verdade. E quando a pessoa tem uma grande santidade e Deus dá sofrimentos, o fato dela sofrer é parte da verdade, né? A santificação da gente depende não tanto do quanto a gente sofre, quanto materialmente, né? Do assunto, a questão que faz a gente sofrer, mas o modo como a gente sofre, o modo como a gente vê o sofrimento, o modo como a gente tira proveito dele, as disposições interiores com as quais a gente passa pelos sofrimentos, né? E aqui que eu queria tomar Nossa Senhora das Dores como apresentar para vocês de que modo ela é modelo para os sofrimentos que a gente tem na vida. Antes de entrar nas nossas questões um pouco mais particulares, coisas que se aplicam mais diretamente a nós, né, vou fazer uma pergunta: por que Nossa Senhora sofreu? Bem, vocês sabem que no estado atual do gênero humano, o modo como o gênero humano se encontra desde o pecado de Adão, desde o pecado original, os sofrimentos eles têm a característica de ser uma pena, uma punição pelo pecado original e também pelos pecados pessoais de cada um. Não vou entrar em questões mais profundas sobre o pecado original, para ter uma noção mais adequada dele, mas muitos desses sofrimentos são naturais. O homem, por exemplo, ele é naturalmente imortal. Não é que Deus, se ele criasse o homem, vamos dizer assim, em estado natural, o homem ia ser imortal. Aí depois Adão pecou e a partir de agora veio uma punição, que é ficar doente, morrer um dia e ter outras dores na vida, morais, psicológicas, físicas, e que isso é uma coisa assim totalmente ligada à culpa sobrenatural de Adão. Negativo, ficar doente é normal, é natural ao ser humano, né? Ele tem matéria e ele fica doente, ele morre. Mas o que acontece é que na criação, de fato, quando Deus criou Adão e Eva, ele os criou em tal situação que eles já estavam elevados a um
uma ordem, a um nível de vida sobrenatural. E por privilégio, esses sofrimentos naturais não aconteciam. Depois do pecado, esses privilégios foram tirados como punição e a gente passa a sofrer na vida, como punição do pecado original e dos pecados pessoais nossos. Muitos, como eu disse, então, muitos desses sofrimentos fazem parte da natureza humana. Ficar doente, errar, se enganar, morrer. Mas, dado o fato de que Deus, desde o início, criou Adão já colocado num nível sobrenatural, tendo como finalidade uma recompensa sobrenatural, que é o céu, uma vez que ele pecou e se desviou disso daí, sofrimentos naturais que por privilégio não aconteceriam, agora acontecem. Eles vêm da nossa própria natureza humana, mas eles agora têm a característica de ser uma punição, certo? Então, se a maioria deles é natural, padre, que tipo de sofrimento não é natural? Né? Ir para o inferno. Natural é sofrer, morrer, né? E para o inferno já é uma punição sobrenatural. Mas a maioria, então, dos sofrimentos é natural. Né? Mas, repito, depois do pecado original, tem a característica de punição. E por que Nossa Senhora sofreu? E sofreu não só lá vendo o filho dela morrer, mas vendo o profeta Simeão falar que ela ia sofrer bastante quando Cristo ficou 3 dias desaparecido. Coisa que também já falei algumas vezes, também o Padre Daniel já deve ter falado, não é que Nossa Senhora e São José foram negligentes, né? Foram lá na época da Páscoa, em caravana de peregrinação, e depois eles estavam, por distração, por negligência, perderam Jesus Cristo. Não é isso, ele tinha 12 anos, a idade adulta começava com 13, a partir de 13 anos os filhos homens tinham obrigação de andar com o grupo dos pais, dos homens. Né? Com 12 anos, tanto faz, ele podia andar com os homens ou com o grupo das mulheres. Na volta, São José achou que ele estava com Nossa Senhora e Nossa Senhora achou que ele estava com São José. Não teve negligência nenhuma, né? Porque havia essas duas possibilidades. Quando teve a primeira parada da volta da viagem, da peregrinação, eles se deram conta de que ele não estava nem com um nem com o outro. Não teve negligência alguma da parte deles. Foi uma, vamos dizer assim, lógico que a providência que existe, mas foi, entre aspas, uma eventualidade. E por que ela sofreu, então? Ela, não tendo contraído o pecado original, evidentemente Deus poderia ter dispensado ela de todos os sofrimentos pelos quais ela passou. Ele, de fato, concedeu para ela todo tipo de benefício que fazia com que ela tivesse a formação de alma, né? A formação pessoal dela como mãe de Deus, que era o papel mais importante que ela tinha. Também como corredentora. Então, o que quer que Deus tenha permitido que Nossa Senhora passasse, primeiro era para que, as coisas boas eram para que ela fosse formada para ser mãe de Deus e corredentora, mas como mãe de Deus, sobretudo as qualidades, os dons do Espírito Santo, as virtudes, os dons, a graça santificante em grau enorme já na concepção dela, crescimento exponencial ao longo da vida, da caridade, da graça. Momentos em que essa graça cresceu de maneira enorme, então, por exemplo, na encarnação, em Pentecostes, na comunhão dela, na Quinta-feira Santa, na primeira vez que ela comungou, nas outras vezes também. Mas ao longo da vida era um crescimento mais constante, mas não linear, exponencial. Né? E então Nossa Senhora, o que Deus então queria de Nossa Senhora? Enriqueceu ela com todo tipo de bens para que ela pudesse ser uma digna mãe de Deus. Mas ele também queria que ela tivesse uma função fundamental na redenção dos homens, que era de ser corredentora, de participar de maneira muito particular na redenção das almas. Né? E então esses sofrimentos pelos quais ela passou serviram para formá-la como corredentora,
interessava a Deus, no plano que ele tinha da redenção das almas, que ela passasse por esses sofrimentos para colaborar e cooperar na redenção das almas. Mas vamos deixar um pouco esse plano muito universal das coisas e considerar ela em pessoa, porque o que a gente quer tirar hoje na aula, como conclusão, é um viés muito pessoal para a gente, da nossa relação com Deus, no que diz respeito aos sofrimentos. E o que Deus queria fazer com Nossa Senhora, ao fazer com que ela passasse por esses sofrimentos, não só na cruz, mas ao longo da vida dela. A gente aqui tem tive que centralizar um pouco alguns sofrimentos. Uma das dores de Nossa Senhora ficaram lá em cima, nessa imagem que vocês estão vendo, mas não foi só na cruz, na paixão de Cristo, na hora de ele ser sepultado, mas na vida dela. Ela ter que fugir para o Egito, de maneira assim, completamente inesperada, súbita, largando tudo, e não só isso, sabendo que era por um motivo assim de grande desgosto para ela, um massacre de crianças, né? O que Simeão tinha falado para ela no templo, a perda de Cristo nos 3 dias em Jerusalém. Então, todos esses sofrimentos com relação à pessoa de Nossa Senhora, o que Deus queria? Deus queria formá-la. Deus queria formar a alma de Nossa Senhora. Formar não só a alma, a pessoa dela. E antes de tirar algumas consequências sobre essa questão, para nós, sobre essa questão de Deus formar as almas, usando também, dentre outras coisas, o sofrimento, ele fez isso de maneira eminente na vida de Nossa Senhora, na pessoa dela. Queria tirar uma visão errônea que talvez alguns tenham do sofrimento, e que é extremamente comum quando a pessoa não é católica ou não tem conhecimento da doutrina católica de maneira adequada, né? Tem um livro que eu comprei sobre vários problemas atuais do catolicismo, e uma das coisas que o autor fala é sobre certos livros e certos autores que não podem ser tidos, ao contrário da opinião comum de muita gente, como guias supremos dos católicos, pelas ideias e pelas vidas que eles tiveram. E eu não vou resumir muito aqui, não vou falar muito sobre o livro, porque senão eu tenho tempo contado aqui. Uma das coisas que ele vai falar, ele vai fazer uma crítica bem séria e bem fundamentada, que não deixa margem para qualquer contestação, de Dostoiévski, que muitas vezes é erigido por muitos católicos hoje em dia, sobretudo aqueles que querem ser sérios ou que se pretendem capazes até de dar aula ou de formar outros católicos, que vem Dostoiévski como um dos guias supremos dos católicos. Esse autor aqui, ele fala o seguinte, só para dizer, o livro chama Problemas do Catolicismo Contemporâneo, o autor chama Mesquita Pimentel, editado pela editora Vozes, em 47. Então, ele vai falar sobre Dostoiévski, e uma das críticas que ele vai fazer, bem sérias, a Dostoiévski, é a visão do sofrimento que ele tem. Primeiro que ele já fala o seguinte, né? Que alguns até têm se esforçado por apresentá-lo como um guia do pensamento católico, reticências. Não é esta, porém, uma atitude que possamos razoavelmente aceitar. Não coincidem com a concepção católica nem a sua visão de mundo e da humanidade, nem a compaixão pelos sofrimentos humanos que ele prega, nem a representação do que lhe parece ser um santo. E, indo direto ao ponto que nos interessa, sobre a visão que ele tem do sofrimento, e que é uma visão errônea e que não é privilégio de Dostoiévski ter, muita gente tem essa visão errônea, ele fala assim: a compaixão pelos sofrimentos humanos que Dostoiévski tão calorosamente pregou não é a mesma que o catolicismo inspira. Esta é o fruto do amor a Deus. O que faz com que a gente suporte os sofrimentos é o amor por Deus, cuja paternidade compreende todos os homens, da qual deflui a fraternidade essencial das criaturas humanas entre si. Deus redimiu todas as pessoas, ou elas estão em estado de graça, ou elas podem estar. Ou elas estão dentro da igreja, ou elas podem estar dentro da igreja. E
Deus derramou o sangue dele por todas as pessoas. E cujo fim é conduzir ou reconduzir todo o coração humano a Deus. A compaixão de Dostoiévski é o mero fruto de uma sensibilidade exaltada e não tem outro fito, apesar de certo misticismo de que se reveste, de certa veneração, pela ideia abstrata da humanidade, se não prestar ao ser que sofre o consolo ou o amparo de uma simpatia unicamente humana, sem repercussão maior que a da vida presente e das condições que estão em volta do indivíduo. Então ele cita uma frase aqui de um romance dele, Crime e Castigo, de um dos personagens que cai aos joelhos de outra personagem. Ele é um homem, ela é uma mulher, ele se ajoelha diante dela. Ela acaba de obter que ele confesse o crime dele e se resolva a padecer o castigo merecido, promete acompanhá-lo no seu desterro, e o que o personagem fala? Não é diante de ti que eu me ajoelho, é diante de todo o sofrimento da humanidade. Se o romancista fosse católico, seria diante de Deus que essas duas criaturas se ajoelhariam. E diante de Deus é que eles esperariam misericórdia, e não somente do ato de estrita justiça da expiação do crime pelo castigo. Então, para Dostoiévski, o que redime as pessoas? O sofrimento em si mesmo, ponto. Qualquer pessoa que sofre, pelo simples fato de sofrer, é aperfeiçoado e redimido. Isso está errado. Essa não é a visão católica das coisas. Tem um certo modo como é necessário sofrer, a começar estando em estado de graça. Ou pretendendo estar em estado de graça. É que, como apontou um autor, comentando, né, o que inspirava a Dostoiévski tal ideia era a convicção fundamental do cristianismo da plebe russa no efeito benéfico do sofrimento em si mesmo, especialmente do sofrimento suportado em comum, em sociedade. Panaceia é capaz de resolver todas as dificuldades da vida. E outra... Aliás, não sei como é que as pessoas podem erigir Dostoiévski como um autor assim, digno de ser refletido nas suas ideias, se ele já começa sendo ortodoxo, cismático. É óbvio que ele não vai ter um conjunto de ideias compatível com o catolicismo. Então, mais para frente, o autor aqui do livro continua. De fato, para o catolicismo, o santo é um homem normal, ele não é um iluminado desequilibrado, né? É um homem normal, que se esforça com todos os recursos naturais de que dispõe por corresponder à graça divina que o inspira, o atrai, o guia, o auxilia, a fim de realizar tão completamente quanto lhe for possível, a despeito de todos os obstáculos externos e internos, as perseguições, tentações, maus hábitos que ele contraiu, inclinações ou disposições viciosas que ele possa ter, de realizar o quanto é possível o seu sublime árduo propósito de seguir e imitar a Cristo, nosso Senhor, exemplo acabado e perfeito de homem. Daí as palavras proféticas de Pilatos, eis o homem. Ele é o modelo da gente. Em Dostoiévski, porém, nada disso se encontra. O seu santo não é um asceta, nem um místico. Ele está comentando uma obra de Dostoiévski, chama O Idiota, onde ele relata uma pessoa que tem epilepsia e que, por causa disso, vai começando assim, a ter a sua saúde cada vez mais comprometida, né? O que é bastante fora da realidade, né? A princípio, quem tem epilepsia não vai ficando com problemas mentais. E ele, o santo, e essa pessoa, por causa da doença, ele vai adquirindo uma santidade e uma inocência que supera a dos outros. Esse é o santo de Dostoiévski. Então, para ele o santo não é nem um asceta nem um místico, não implora a graça divina, não recebe a força sobrenatural dos sacramentos, não luta pelo seu próprio aperfeiçoamento. Ele pratica a virtude do mesmo jeito que os homens respiram, sem esforço nenhum, de maneira natural, espontaneamente, como consequência de uma doença singular. Essa é a visão completamente errônea dele, né?
não existe, não se pode chamar de santo quem não tem uma personalidade íntegra, quem não possui completa liberdade de agir, quem, por conseguinte, não é inteiramente responsável pelos seus atos, quem, portanto, não pode proceder meritoriamente. Para Dostoiévski é tudo outra coisa. A pessoa não é santo por mérito, pela graça, por esforço pessoal, combate. Nessas condições, será evidentemente infantil procurar em tal personagem um guia para a santificação de católicos. Então, tem gente que fala assim, ele é um exemplo de como o católico deve ser santo. O autor do livro está falando, isso é um delírio. É extremamente comum hoje em dia vocês verem pessoas que falam, tal personagem de tal filme, de tal romance, é um modelo de santidade. Uma visão completamente deturpada da santidade. Tomem cuidado com esses tipos de elogios de pessoas que ficam erigindo outros autores aí como guias supremos dos católicos. É pueril, procurar em tal personagem um guia para a santificação dos católicos. E só por aberração mental, por sofreguidão de extravagâncias espetaculares, é possível que alguém, ele faz uma citação aqui, é possível que alguém tenha escrito que Dostoiévski criou nesse personagem uma imagem humana que é o símbolo de Jesus Cristo. Imagina só, uma pessoa doente, mental, que não se santificou pelos sacramentos, pela oração, pela mortificação, por aí vai. Então essa é uma visão errada do sofrimento, e que é comum as pessoas terem, de que o sofrimento por si só é santificador. Está errado isso daí. Muita gente sofre mal, não sabe sofrer. E elas não conseguem progredir um passo que seja na santidade, mesmo se elas às vezes têm a vida inteira sofrendo, elas poderiam ter grandes progressos na vida de perfeição, e elas jogam a vida delas fora. Tem gente que é interessante ver isso daí, não estou dizendo que seja fácil passar e ainda mais ver isso, mas pessoa que nasceu com graves deformidades, graves ou leves, né? Ou então, vamos supor, um exemplo um pouco simples, ficou paraplégico ou tetraplégico, né? E se revolta com Deus, né? No dia do juízo particular dela, ela vai ver todo o infinito amor que Deus teve por ela, fazendo ela ficar paraplégica, para a santificação dela. Ela vai ver isso com uma clareza que vai deixar ela fora de qualquer dúvida. E como ela passou a vida inteira odiando a Deus por causa disso, e ela morreu em estado de pecado grave, em estado de rebelião com Deus, no dia do juízo, quando ela vê isso, ela vai ficar com mais raiva de Deus ainda. E ela vai passar a eternidade assim. Então, a gente não é santificado pelo simples fato de sofrer, mas pelo modo como a gente sofre. E queria aplicar então isso agora em Nossa Senhora. A gente viu esses 7 sofrimentos que Nossa Senhora teve. Ela teve sofrimento a vida inteira, todo o tempo, né? Faz parte da vida humana. A gente não, é um erro também, uma outra visão errada do sofrimento é de imaginá-lo como uma espécie de anomalia na vida humana, uma espécie de acidente. Sofrer é uma coisa absolutamente normal. Depois do pecado original, eles têm caráter de pena, mas, como eu disse, a maioria dos sofrimentos tem sua origem na natureza humana, né? Fazem parte da vida humana. E os sofrimentos de Nossa Senhora, as dores dela, que são tão bem tipificados nas 7 dores dela, mas que foram inúmeros ao longo da vida, maiores ou menores, né? Não só no Calvário, tem na pessoa de Nossa Senhora, mas com relação à pessoa dela, não como pessoa pública, vamos dizer assim, como corredentora ou mãe de Deus, né? Mas com relação à forma, a alma dela, a pessoa individual dela, tem uma finalidade, que é a de formá-la, para que ela chegasse a um grau de perfeição que Deus queria dela. E a gente sabe que a Santíssima Virgem, ela progrediu em perfeição nessa vida. Na concepção dela, ela já começou num estado de graça santificante, num grau de graça santificante eminente. Porém, essa graça santificante foi aumentando ao longo da vida, seja por mérito pessoal, seja de maneira meritória, seja
por via dos sacramentos. Sabe que Nossa Senhora também foi batizada, não para ter o pecado original perdoado, mas para entrar na Igreja Católica. Ela também recebia a comunhão, e ao receber esses sacramentos, ela aumentava a graça, isso aumentava a graça dela. A gente diz ex opere operato, em virtude do sacramento mesmo. E a gente sabe que teve momentos onde isso cresceu também fora dos sacramentos, por exemplo, na encarnação, em Pentecostes. Então, ela sempre teve uma vida sobrenatural que foi crescendo de maneira constante, às vezes até de maneira eminente, em muitos casos, né? Durante toda a vida dela. E também pelos sofrimentos que ela passou. Ela cresceu em perfeição e em santificação. E sofrimento todo mundo tem, viu? Maiores ou menores. E Cristo também quis que ela passasse, Deus quis que ela também passasse por sofrimentos, seja pela função de corredentora dela, mas com relação à vida pessoal dela, a pessoa dela em si mesma, para que ela chegasse a um grau de formação que Deus queria, que Deus pretendia para ela. Aqui o Padre Feber tem umas palavras interessantes sobre a tentação que eu queria depois aplicar ao nosso caso, né? Propriamente a tentação, Nossa Senhora não teve isso, mas tem um capítulo no Progresso da Vida Espiritual sobre as tentações, ele fala assim: a tentação nunca é um mero combate entre o homem e o demônio. A gente pensa que quando está sendo tentado, ele esquece que Deus existe, é só eu e o demônio, né? E a pessoa entra em pânico. Né? Então, Deus está sempre onde está a tentação, não, com o auxílio dele. Né? Não há uma só tentação que a sua vontade não tenha permitido, e não há uma única permissão sua que não seja ao mesmo tempo um ato de amor. No dia do juízo, a gente vai ver o que quer que a gente tenha passado, às vezes as coisas mais absurdas, de maneira, entre aspas, vamos dizer assim, sem culpa nossa. Pode não ter sido culpa de eu ter causado, ter merecido ali, mas tem muita coisa que eu mereço também, né? Qualquer sofrimento, né? Nenhum sofrimento nessa vida é capaz de purgar um pecado venial. Deus tem muita misericórdia com a gente. Né? Cada tentação está impregnada, a gente vai ver como tudo foi movido pelo infinito amor de Deus. Cada tentação está impregnada da sabedoria divina. Deus lhe calculou os efeitos e muitas vezes lhe diminuiu a violência. Mediu e pesou cada uma, segundo a fraqueza da alma tentada. Previu-lhe igualmente as consequências e as circunstâncias. Os pormenores não lhe escaparam. O perigo mais escondido estava diante de Deus. E durante esse tempo, o demônio permaneceu inerte e impotente. Só pôde agir quando Deus permitiu. Digo mais, né? Deus ele foi refletindo, não, ele viu e providenciou cada tentação nos mínimos detalhes, desde toda a eternidade. Que estado de alma a gente estaria quando a tentação ia encontrar a gente? Ele mediu cada coisa e ele viu aonde ele queria chegar com isso. E isso que o Padre Feber fala sobre a tentação vale também para os sofrimentos. Vale também para os sofrimentos. E foi assim que Nossa Senhora passava pelos sofrimentos dela. Ela via que, além do papel de corredenção que ela tinha, que Deus queria conduzi-la até um estado de formação pessoal da alma dela, da pessoa dela, que Deus já havia determinado no seu infinito amor desde toda a eternidade. Isso deve servir de parâmetro e de modelo para nós, de que quando a gente passa por qualquer coisa que seja, a gente jamais deve pensar que sofrimento está sendo uma anomalia, uma coisa que deva ser extirpada da vida da gente. Ao contrário, a gente sempre deve imediatamente trazer em mente e ter isso deve gerar em nós um estado de espírito com o qual a gente lida com o sofrimento, como Nossa Senhora fez, de que o que quer que seja pelo qual estou passando é em vista
de um grau de perfeição ao qual Deus quer me levar. E, como eu disse, né, tem gente que consegue passar a vida inteira jogando, perdendo todos esses meios de santificação que Deus dá pelo sofrimento, simplesmente porque sofrem com uma amargura e com uma raiva, assim, ímpares, né? E sem se dar conta de que são meios de formação que Deus dá para a pessoa, como Ele fez com a Nossa Senhora também. Porque Ele a amou muito, então deu muito sofrimento para ela. Mas Ele deu um estado interior para ela, que era aquele que era necessário para ela crescer em perfeição, a perfeição que Ele havia planejado para ela, recebendo esses sofrimentos. E é assim que a gente deve ver os sofrimentos pelos quais a gente passa, como Nossa Senhora via. Além disso, tem outros meios de santificação, isso, os sacramentos, a oração, estudo, etc. Né? E o que eu queria... Por isso que eu mostrei esse vídeo no começo, né? Vocês podem ver ali que o modo como aqueles ceramistas tratam cada vaso, né? O que eles vão fazendo? Eles vão tirando coisas que os vasos têm, que a argila tem, que ele considera que está em excesso e que ele precisa tirar, senão ele não vai conseguir fazer o vaso ter a perfeição que ele quer. Às vezes ele tira bastante, às vezes ele tira um pouco, às vezes ele tira um pouco, muitas e muitas vezes. Ele dá uma marcada, muitas e muitas vezes, ele acrescenta coisas para depois raspar, então ele dá certas coisas para a gente e depois ele tira. Por que isso aconteceu? Porque Deus queria te formar de um certo jeito. Depois, você vê o cuidado que eles tinham fazendo aquilo ali, né? Parece que eles não têm outra coisa a fazer, o olhar deles é de total atenção ao vaso, eles giram o vaso dando os menores detalhes, né? Deus, ele, em cada situação pelo qual a gente passa, ao longo da vida inteira nossa, ele tem um cuidado, assim, maior do que o que eles têm ali fazendo aqueles vasos. O cuidado que eles têm já é extremamente... quase edificante, assim, ver o modo como eles tratam os vasos e a delicadeza. Vocês veem como ou eles tiram de um certo jeito, fazendo curvas ou raspando, né? E tem hora que ele não tira, tem hora que ele estava batendo, né? Ele batia assim, mas você vê com que delicadeza que ele bate, né? Se o vaso pudesse falar, talvez ele se queixasse bastante, mas você vê como ele batia, vocês vejam como o artista batia no vaso, assim, com um carinho grande, né? E o quanto ele olhava depois para ver se estava bem feito, se precisasse, ele via que estava faltando alguma coisa, ele teria completado, né? E depois não só eles vão mutilando os vasos, vão fazendo incisões nos vasos, cortando os vasos, acrescentando e tirando coisas que acrescentaram, como ainda não acabou, né? Depois eles põem os vasos no fogo e os vasos vão ter que queimar. Vão ter que queimar e vocês viram quanto que está quente ali, né? Ele tira um pedaço de ferro que ele usa para mexer nas brasas, o ferro está branco. Tão quente o ferro está, ele tem muito calor, né? Então, e o cuidado com que eles colocam os vasos no fogo e que ele pensou em tudo isso, o tempo do vaso ficar no fogo, depois quando ele tira ele olha para ver se está bem feito, né? E Deus faz assim com o sofrimento da nossa vida, ele fez com Nossa Senhora em primeiro lugar, né? A gente deve considerar também que a primeira pessoa pela qual Cristo sofreu foi Nossa Senhora, para começar, para que ela pudesse ser imune do pecado original. E quando Cristo sofreu, ele fez isso, cada coisa ele fez com o mínimo cuidado, né? No final ele fala assim, tudo está completado, né? Ele revisou todas as profecias do Antigo Testamento e falou, eu cumpri todas elas, agora eu posso morrer. Ele fez isso com um cuidado, igual vocês viram eles fazendo com os vasos ali, né? Olhando cada coisa que eles fizeram. E assim também na vida da gente, né? E é com esse estado de espírito que a gente deve passar pelos sofrimentos que Deus faz a gente passar. Se Ele deu alguma coisa, depois tirou. Se Ele vai fazendo incisões, se Ele vai batendo, tanto quanto isso dura. Se Ele deixa o vaso no canto por um tempo, depois Ele vai pegar o vaso de volta. Se o vaso está sozinho, se está com outros vasos.
se passa pelo fogo, agora, muito tempo, pouco tempo. Tudo isso daí a gente deve encarar sempre com o seguinte estado de espírito, com a seguinte consideração, né? Porque Deus pretende me formar para que eu chegue a um grau de perfeição ao qual Ele já pensou desde toda a eternidade com o máximo cuidado, né? E que vem do máximo amor dEle por cada um da gente. Vocês viram, não tem um vaso que seja igual, não tem uma pessoa que se santifique do mesmo modo, que seja igual a outra pessoa. E às vezes pode ter coisas parecem um pouco excêntricas que os escultores ali faziam, os ceramistas. Deus às vezes faz coisas que parecem assim bem originais na vida de uma outra pessoa, que na hora a gente não entende por quê. No dia do juízo a gente vai entender, quando a gente vê o grau de formação que Deus deu pra gente, né, no céu. E é com esse estado de espírito que a gente deve sofrer, né? Seja em pequenas dores, em grandes dores. Ter esse estado de espírito que Nossa Senhora teve, que é um modelo nosso, de como a gente deve se relacionar com Deus nos sofrimentos, que ter sempre bem claro que é para que eu seja formado por Deus, e chegue até um grau de perfeição, que é meu grau de perfeição, que não vai ser de mais ninguém. Afinal, vocês viram ali que cada vaso é diferente do outro, né? Cada um tem uma perfeição maior ou menor que o outro, que os artistas quiseram dar, e vai ser assim no céu. No céu vai ser mais ou menos, cada um vai ter um grau de perfeição diferente, né? É isso que eu queria considerar hoje, né, sobre Nossa Senhora das Dores. Alguém tem alguma questão? Não sei se tem tempo para questão, acho que não, né? Bom, então um pequeno intervalo aí, para depois começar a segunda conferência do Padre Daniel. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.